A Floresta, que falava nomes. 1938, Rondônia, 1938. No coração mais profundo da selva de Rondônia, há um trecho de mata que nunca aparece em mapas. Os povos antigos chamavam de o Pulso Verde, um lugar onde o vento não sopra, ele respira. Naquele ano, seringueiros ouviram pela primeira vez algo que não sabiam explicar. A floresta pronunciava nomes humanos. Não era o som dos animais, nem o farfalhar comum das folhas. Eram sussurros, longos, ritmados, que diziam um nome e depois uma única palavra. Venha. Os primeiros acharam que era loucura ou febre. Mas quando começaram a desaparecer um por um, os demais entenderam que não era imaginação. A mata estava escolhendo. As autoridades culparam jaguares, mas os antigos sabiam. O que habita ali não caça por fome, caça por lembrança. Diziam que a floresta guardava a voz de cada alma que um dia nela morreu, e que, quando o vento se calava, eram as próprias raízes que chamavam, porque precisavam de companhia. O caso foi esquecido. Até que, décadas depois, uma gravação perdida revelou algo impossível. Entre chiados e sons de chuva, uma voz feminina sussurra um nome que não pertence a ninguém vivo. Hoje você vai conhecer a história completa. Mas antes de continuar, apague as luzes. O que você vai ouvir talvez sussurre seu nome também. Bem-vindo ao canal Lendas Proibidas, Segredos Não Contados. Antes que a floresta feche o caminho, me conte nos comentários. De qual país, de qual cidade você está assistindo esta história? Queremos saber até onde o eco deste chamado pode chegar. Nesta noite, abriremos o registro esquecido da Amazônia de 1938. Um período em que o homem acreditava dominar a selva, mas a selva observava, silenciosa, cada passo humano. Essa é a história de um lugar que respira. Um lugar onde a morte não é fim, e sim retorno. Onde o vento aprende nomes e o silêncio responde. Tudo começou quando um grupo de seringueiros desapareceu às margens do rio Araras. Suas redes estavam intactas, as lamparinas ainda acesas, mas o acampamento inteiro vazio, como se a floresta tivesse apenas inalado. Os relatos que restaram falam de sussurros, de vozes conhecidas, de homens que ouviram o próprio nome vindo de dentro das árvores. E um deles, antes de sumir, deixou uma mensagem gravada no tronco de uma samaúma. Quando a floresta disser o seu nome, não responda. Hoje, depois de quase um século, voltaremos àquele lugar, e o que descobriremos vai mudar tudo o que acreditamos sobre o que é vivo e o que permanece depois da morte. Era o mês de junho de 1938, e o seringal São Judas, às margens do rio Araras, vivia sua rotina de isolamento e calor. Os homens acordavam antes do sol, cortavam a seringa, ferviam o látex e dormiam à beira do fogo. Nada acontecia ali, até a noite em que o vento parou de soprar. Foi Antônio Dias, o mais velho do grupo, quem percebeu primeiro. O silêncio era espesso, pesado, como se o ar tivesse parado de existir. Ele caminhou até a beira da mata e sentiu algo pulsando sob o chão, um ritmo, como um coração enterrado sob as raízes. De repente, ouviu seu nome, claramente. Antônio. O som vinha de dentro da floresta, longo, arrastado, quase terno. Ele olhou ao redor. Ninguém. Só a lua refletida no rio. Achou que era alucinação, talvez a febre do látex. Mas quando voltou à barraca, um dos companheiros, Vicente, estava sentado na rede, pálido, suando. "Você também ouviu?" perguntou sem levantar a cabeça. Antônio não respondeu. Vicente ergueu o olhar e suas pupilas estavam dilatadas, como se tivessem visto luz demais. "Eles sabem o meu nome", disse, "e o seu também." Na manhã seguinte, Vicente não estava mais lá. No chão, as pegadas terminavam no meio do nada. E no tronco da samaúma próxima, alguém havia riscado com a faca. Eu fui chamado. Outros homens tentaram fugir. Mas o barco havia desaparecido do ancoradouro. E o rio, que sempre corria barulhento, agora parecia morto. Nem vento, nem água, nem pássaros.
A floresta observava. Durante 3 dias, os seringueiros dormiram em silêncio, sem coragem de acender lamparinas, temendo que a luz chamasse atenção. Mas na 3ª noite, algo novo aconteceu. As vozes começaram a imitar os vivos. De dentro da mata, vinham sons idênticos às vozes dos companheiros desaparecidos. Chamavam por nomes, riam, cantavam trechos de canções antigas. Era impossível distinguir o que era humano e o que era floresta. O medo se transformou. No amanhecer do 4º dia, o capataz Raimundo anotou no diário: "Eles não estão mortos, estão do outro lado da árvore." Naquela mesma tarde, Raimundo cavou um buraco para tentar alcançar as raízes. Encontrou apenas terra úmida e um cheiro estranho, de carne molhada. Antes que pudesse se levantar, ouviu algo respirando sob o solo. O chão se moveu lentamente, como se algo gigantesco se arrastasse logo abaixo. E então o som, um sussurro profundo, vindo de todos os lados. Mas dessa vez não era nome de ninguém. Era uma risada. Raimundo correu de volta, gritando. Os outros pensaram que enlouquecera até verem a terra do acampamento se mover em ondas. As raízes mais grossas da floresta pareciam estender-se lentamente, como dedos buscando o ar. Eles fugiram pelo rio, deixando tudo para trás. Mas antes de partirem, viram ao longe as copas das árvores inclinando-se em direção ao acampamento, como se despedissem. 2 dias depois, um barco militar encontrou apenas destroços e marcas humanas nos troncos, como se alguém tivesse sido puxado para dentro da madeira. No relatório oficial constava: desaparecimento coletivo, causa presumida, alucinação tropical. Os indígenas da região, os Caripuna, tinham outro nome para o lugar: Mbara, aquele que guarda vozes. Diziam que a floresta era viva, sim, mas não como nós. Ela respirava pelas raízes e cada nome pronunciado ali era absorvido, guardado em sua memória vegetal, transformado em eco eterno. Quem ouvia o próprio nome não era amaldiçoado, era escolhido para permanecer como parte dela. Anos depois, em 1942, um explorador inglês chamado Howard Finch percorreu a área em busca de borracha. Encontrou apenas ruínas cobertas de líquen e uma velha vitrola, ainda girando sem agulha. Quando colocou o ouvido perto, jura ter ouvido por alguns segundos uma voz sussurrando em português perfeito: "Venha." Ele fugiu apavorado e nunca mais voltou. No navio de volta à Inglaterra, escreveu uma frase enigmática em seu diário: "As árvores têm bocas, e eu as ouvi cantar." Décadas se passaram. Mas até hoje, quando o vento sopra entre as copas do rio Araras, as pessoas afirmam ouvir nomes antigos, nomes de homens que nunca mais voltaram para casa. E assim, o chamado da mata continuou ecoando, um som que não pertencia ao vento, nem aos vivos, mas à própria memória da floresta. Um chamado que, uma vez ouvido, jamais é esquecido. O silêncio da selva havia se tornado uma cicatriz na mente dos que sobreviveram. Os poucos que conseguiram deixar o seringal São Judas jamais voltaram a dormir direito. Alguns morreram de febre, outros perderam a razão. Mas um deles, antes de falecer, escreveu uma carta à Diocese de Porto Velho. Nela pedia ajuda espiritual. Dizia que a floresta fala nomes e cada vez que ela fala, uma alma se apaga. A igreja enviou o padre espanhol Miguel Delgado, conhecido por seu ceticismo e por estudar fenômenos de possessão. Chegou a Rondônia em outubro de 1938, trazendo um fonógrafo portátil, um caderno de anotações e uma fé que acreditava ser inabalável. Não sabia que naquele lugar, a fé seria apenas mais um som entre tantos. Padre Miguel começou seu diário logo no primeiro dia. Escreveu: "Não sinto presença do mal, apenas uma consciência que observa. A floresta parece viva, não espiritualmente, mas fisicamente viva, como um corpo que respira e ouve." Ele ergueu uma pequena capela improvisada próxima ao antigo acampamento dos seringueiros. Durante o dia, estudava o comportamento do vento.
registrava os sons, catalogava ruídos. À noite, dormia com o fonógrafo ligado, tentando gravar o que chamava de pulsação da mata. Nas primeiras semanas, nada. Somente o zumbido de insetos e o farfalhar das folhas. Mas em 17 de novembro, às 23h42, o aparelho começou a girar sozinho. O padre, que rezava ajoelhado, levantou-se e observou o disco rodando lentamente, sem agulha. Do alto-falante ecoava um murmúrio, baixo e contínuo, como se alguém bem próximo respirasse dentro do fonógrafo. Ele anotou, tremendo: ouvi claramente meu nome. Não com voz humana, mas como se o vento o esculpisse entre as árvores. Nos dias seguintes, o padre tentou reproduzir o fenômeno. Colocava discos virgens, deixava o fonógrafo gravando e saía da capela. Sempre que retornava, o disco girava sozinho e o ar cheirava a madeira molhada. As gravações, analisadas depois, continham sons que se assemelhavam a dezenas de vozes, em tons diferentes, pronunciando nomes que ninguém conhecia. Uma das fitas, a mais perturbadora, trazia algo além dos sussurros. Entre os chiados, havia o som de um coral grave, composto por centenas de timbres, seguido por um único grito humano. Depois, silêncio absoluto. O padre Delgado começou a perder peso, a dormir pouco. Os indígenas Caripuna, que o acompanhavam à distância, o advertiram para deixar o local antes da próxima lua cheia. Diziam que a floresta iria chamar o novo nome, mas Miguel acreditava que podia abençoar o território, purificando as vozes com o toque do sino e a leitura do Evangelho. Em 21 de novembro, durante uma tempestade, decidiu enfrentar o que chamava de sopro dos mortos. Colocou a batina, acendeu uma vela e iniciou uma gravação final. No áudio, que sobreviveu até hoje, ouve-se a voz firme do padre rezando em latim. No meio da oração, há uma interrupção. Algo o interrompe, um barulho seco, como um galho quebrando perto demais. Depois, o som de respiração acelerada e um murmúrio feminino sussurrando: não diga mais nomes. A fita termina com o barulho da vela sendo apagada e uma frase dita em espanhol: e já é tarde. No dia seguinte, o padre havia desaparecido. A capela estava intacta, mas o altar, coberto de folhas secas, e a vela que ele acendera continuava acesa, mesmo após a tempestade. O fonógrafo girava lentamente, sem disco, e dentro dele, colada na madeira, havia uma mancha escura, como se o som tivesse queimado o ar. Os índios enterraram o aparelho e ergueram cruzes ao redor, mas durante a noite, as cruzes foram arrancadas pela raiz. Nenhum vento forte passou por ali. Décadas depois, em 1969, arqueólogos britânicos encontraram a caixa de ferro que guardava os registros originais do padre. O material foi enviado para análise na Universidade de Manchester. As fitas de cera continham padrões acústicos que variavam como ondas cerebrais humanas. Um dos cientistas afirmou: essas vozes têm ritmo cardíaco, elas respiram. As gravações foram seladas em um cofre e classificadas como anomalia biológica sonora. Mas um funcionário técnico, ao copiá-las, relatou ter ouvido seu próprio nome repetido no áudio, mesmo sem fones de ouvido. 2 dias depois, o homem foi encontrado morto em seu apartamento com uma palavra rabiscada na parede: Lívia. Ninguém soube explicar. Lívia era o nome de uma menina desaparecida 37 anos depois do padre, em uma vila construída nas margens do mesmo rio Araras. Como o fonógrafo poderia saber um nome que ainda não existia? Alguns acreditam que o som não se limitava ao tempo, que a floresta, através das vozes, atravessava passado e futuro, lembrando nomes que ainda não nasceram. E assim, o mistério do padre Miguel Delgado se tornou o segundo registro oficial da floresta que falava nomes. Mas para os indígenas, aquilo não era mistério, era advertência. Eles diziam que quando a floresta aprendesse a pronunciar corretamente todos os nomes, ela acordaria por completo. E o mundo, como o conhecemos, cairia em silêncio.
A batina do padre foi encontrada anos depois, enrolada ao redor de uma raiz que saía do chão como uma espiral. No centro, onde o tronco se abria, passaram-se quase 40 anos do desaparecimento do padre Miguel Delgado. A floresta cresceu de novo, cobrindo os rastros da antiga capela e das barracas dos seringueiros. Parecia que o tempo tentava apagar o que o homem não conseguira compreender. Mas o tempo, naquelas bandas, não apaga. Ele apenas se enrola nas raízes, esperando a próxima voz. Em 1975, uma vila de colonos chamada Santa Helena foi fundada às margens do mesmo rio Araras. Famílias vindas do sul buscavam novas terras. Trouxeram consigo crianças, gado e promessas. No primeiro ano, tudo floresceu. O milho cresceu rápido, o solo era fértil, o ar parecia doce. Até a noite em que a menina Lívia sonhou com árvores que falavam. Ela tinha 12 anos e um hábito curioso. Colecionava nomes. Escrevia-os em um caderno azul. Nomes de pessoas, de rios, de estrelas, até de sonhos. Dizia que os nomes tinham som próprio e que, se repetidos muitas vezes, voltavam sozinhos. Naquela noite, acordou de repente, sentindo o vento entrar pela janela. Mas o vento não fazia barulho. Era como uma respiração enorme, compassada, que vinha da mata. E então ela ouviu um sussurro, leve, mas nítido. Lívia, assustada, olhou em volta, mas todos dormiam. Ouviu de novo, desta vez mais próximo, quase dentro do quarto. Lívia, não, errado. Ela levantou, pegou o caderno e escreveu a frase. Depois, voltou a deitar. No dia seguinte, contou à mãe, que riu, dizendo que devia ser sonho. Mas a menina insistiu. Eles disseram meu nome errado, mamãe. Quem, filha? As árvores. A notícia correu. Alguns riram, outros fizeram o sinal da cruz. O professor local, homem de ciência, levou um gravador portátil e pediu que Lívia o guiasse até o ponto de onde vinham os sussurros. Caminharam até a beira da mata e ela apontou para uma samaúma gigantesca, o tronco largo como uma casa. O homem ligou o aparelho, gravou apenas vento e silêncio, mas quando rebobinou a fita, um som apareceu. Não o vento, não pássaros, uma voz infantil, suave, repetindo Lívia, seguida de uma gargalhada curta, como eco de criança brincando. O professor destruiu a fita, jurando nunca ter ouvido nada, mas naquela noite, a vila inteira escutou o mesmo som. Primeiro veio o silêncio, depois o sussurro de dezenas de nomes. Homens, mulheres, crianças. Alguns reconheceram o próprio nome, outros o de parentes mortos, e todos ouviram a mesma palavra final: voltem. No dia seguinte, os animais estavam inquietos, o leite azedo, as colmeias vazias. O rio baixou, revelando as ruínas do antigo seringal São Judas, o mesmo onde tudo começara. Entre as pedras encontraram algo impossível: um fonógrafo coberto de musgo, ainda girando, embora sem corda nem disco. E do ar, um som fraco, repetitivo. Lívia, não é esse. A menina começou a ter febres, falava durante o sono, murmurando nomes desconhecidos. O pai a levou a um curandeiro caripuna, que ouviu pacientemente e respondeu. Ela escutou o nome verdadeiro da mata. E agora, a mata quer corrigir o erro. Explicou que cada pessoa possui 2 nomes, o que os homens pronunciam e o que o mundo natural reconhece. Quando a floresta pronuncia o nome errado, ela tenta consertar, chamando de volta até acertar. Mas, quando acerta, ninguém retorna. Durante semanas, o vilarejo viveu entre a fé e o pavor. As vozes voltaram, mais fortes, mais próximas. Os rádios captavam murmúrios mesmo desligados. As panelas vibravam no fogo. As árvores inclinavam-se na direção das casas. Os cães latiram até perder a voz. Em 17 de agosto, na véspera de seu aniversário, Lívia escreveu a última página do caderno. Eles aprenderam meu nome certo. Naquela madrugada, a mãe acordou com o som de passos pequenos indo em direção à mata.
Correu atrás, chamando. A lua iluminava o caminho até a Samaúma. A menina estava lá, parada diante do tronco, olhos abertos, expressão calma. Eles me chamaram certo, mamãe, disse sorrindo. Agora posso ir. A mulher avançou, mas algo se moveu atrás da filha. A casca da árvore parecia respirar. Fendas se abriram, revelando um brilho verde pulsante. O ar cheirava a mel e ferrugem. O chão tremeu. A mãe gritou, correu, tentou segurá-la, mas quando tocou o ombro da menina, só encontrou ar. Lívia desapareceu diante de seus olhos. No tronco, ficou gravado o desenho de uma espiral, e o caderno azul caiu ao chão, aberto na última página. Agora sei o nome certo da floresta. A vila procurou por dias. O exército veio. Os jornalistas também. Chamaram de histeria coletiva. Mas os moradores juraram que, nas noites seguintes, ouvia-se o riso de uma criança vindo da mata, acompanhado de sussurros que tentavam repetir nomes humanos, como se a floresta aprendesse uma nova língua. Em 1982, um grupo de linguistas da Universidade de Brasília analisou as gravações recolhidas na época. Descobriram que as vozes seguiam um padrão fonético idêntico ao da linguagem caripuna, misturada com sons sem origem humana, frequências abaixo de 20 Hz, inaudíveis para microfones comuns. Chamaram o fenômeno de eco antropofônico, um eco que imita a voz de quem escuta. Entre as amostras analisadas, havia uma fita em que a voz dizia claramente: Lívia. Aprendemos, e depois, uma frase que até hoje os cientistas não conseguiram traduzir. Um dos pesquisadores, anos depois, confessou em entrevista: não era gravação, era resposta. A vila de Santa Helena foi abandonada em 1985. As casas foram engolidas pelo mato, o rio mudou de curso, e onde antes havia uma estrada, agora há apenas uma clareira circular, onde nenhum som permanece por muito tempo. Se alguém grita ali, o eco não volta. Dizem que a floresta guarda as palavras para si. Hoje, poucos se lembram da menina Lívia. Mas os caminhoneiros que passam pela região afirmam ouvir, em noites de lua cheia, uma voz infantil chamando nomes ao acaso. Às vezes, o próprio. E quem tem coragem de responder, ouve, ao longe, uma risada doce e o som de folhas se fechando como mãos gigantes sobre a terra. Ninguém consegue gravar esse riso. Nenhum aparelho funciona ali. Os que ouviram dizem que é o som mais triste e mais belo que existe. A floresta tentando cantar o nome perfeito. Depois do desaparecimento da menina Lívia, a vila de Santa Helena se desfez. O governo declarou a área zona de reflorestamento protegido. Mas os poucos documentos existentes falavam em atividade acústica anômala. Nos bastidores, a verdade corria em papéis sem carimbo e gravações sem dono. Em 1976, o Comando de Amazônia criou o Projeto Aurora Verde, oficialmente para estudar o comportamento do som em florestas densas. Na prática, era uma operação militar secreta de interceptação biológica. O objetivo: descobrir a origem das vozes que muitos relatórios diziam escutar. As primeiras equipes levavam equipamentos importados, microfones subterrâneos, sensores de frequência infrassônica e gravadores de rolo alimentados por geradores a gasolina. O chefe do projeto era o Major Elias Tavares, engenheiro acústico formado no IME. Cético, mas curioso, anotou no diário: se há vozes, elas precisam de ar para vibrar. E se há ar, há vida. A base foi montada no mesmo ponto onde ficava a capela do Padre Miguel. As árvores haviam crescido de modo estranho, todas inclinadas para o centro, formando um anel. No meio, um buraco rasgado pelo tempo e pela água. Ali enterraram os microfones. Durante as primeiras semanas, o som era constante. Vento, chuva, vida selvagem. Depois, os equipamentos começaram a gravar algo diferente. Pulsos ritmados, semelhantes a batimentos cardíacos, por minuto. 2, depois 3. As frequências baixaram até 12 Hz, limite do que o ouvido humano suporta.
Os soldados relatavam dores de cabeça e pesadelos. Um deles disse ter ouvido o próprio nome vindo dos fones de ouvido, seguido de um som de risada infantil. O Major Elias mandou isolar o acampamento e registrar tudo. As fitas foram rotuladas de 1 a AV15. Na número 7, gravada em agosto de 1978, uma voz feminina repete em baixo volume: "Voltem, não terminamos." O telegrafista Paulo Henrique ouviu a mensagem soar pelo rádio mesmo com o aparelho desligado. Na manhã seguinte, sumiu. Encontraram suas botas junto a um tronco coberto de musgo. O madeirame estava úmido e apresentava 2 marcas em forma de mãos pequenas. A partir daí, o projeto Aurora Verde deixou de ser científico e virou assunto de segurança nacional. Vieram homens de terno preto, trazendo equipamentos que os soldados nunca tinham visto. Montaram uma tenda cercada por fio elétrico e instalaram um aparelho que emitia vibrações subterrâneas. Chamavam de neutralizador infrassônico. Primeira noite de teste, o solo tremeu. As árvores moveram-se como se respirassem. Os animais fugiram. E então, das fendas da terra, veio um som tão grave que os ouvidos sangraram. Os gravadores captaram algo semelhante a milhares de vozes unidas num único lamento. E entre elas, nítida, a palavra Lívia. Elias parou a máquina, mas as vozes continuaram vindo dos fones. Desligou os geradores. O som persistiu, como se a própria terra tivesse aprendido a falar sem energia humana. Na madrugada, 3 soldados entraram em colapso, dizendo ouvir vozes dentro da cabeça. Um deles mordeu a língua até desmaiar. Outro escreveu na parede da barraca: "Ela acordou." O Major Elias, sem respostas, telegrafou ao comando pedindo retirada. Mas a ordem veio clara: continue o teste, dados vitais. Na noite seguinte, as vozes mudaram de frequência. Agora imitavam as falas dos próprios soldados, reproduzindo conversas inteiras de dias anteriores com tonalidades perfeitas. Uma inteligência parecia copiar tudo o que ouvia. Em 20 de agosto, os detectores gráficos começaram a imprimir linhas em forma de sílabas. O linguista convidado para analisar o material reconheceu padrões de escrita caripuna misturados a símbolos sumérios, uma linguagem híbrida, como se a floresta estivesse conectando vários tempos. 3 dias depois, a voz feminina voltou: "Padre Miguel, Lívia, venham." E então, um estrondo partiu as antenas. Luzes verdes subiram do solo, espalhando um brilho fosforescente entre as árvores. As fitas gravaram tudo, mas quando foram reproduzidas em laboratório, nenhum som restava. Apenas silêncio e um padrão de pulso igual a um eletrocardiograma. O projeto Aurora Verde foi encerrado em 1982. Todos os documentos receberam carimbo de ultra secreto. Mas um dossiê anônimo enviado a um jornal de Manaus trazia um relato assinado pelo Major Elias Tavares. A última frase do documento dizia: "A floresta não fala conosco, nós é que somos o eco dela." Nenhum dos participantes voltou a trabalhar em campo. Alguns foram internados com crises auditivas e paranoia. 1 ano depois, o Major Elias foi encontrado morto no Rio de Janeiro, com o gravador aberto sobre a mesa e as fitas rodando. O som registrado era baixíssimo, mas cientistas ampliaram a frequência. Ouviram apenas 2 palavras sussurradas entre os chiados: "Voltem, ouçam." Até hoje ninguém sabe o que houve com as fitas originais, mas alguns moradores antigos de Guajará-Mirim juram que à noite, se você encostar um estetoscópio no tronco de uma árvore naquela região, pode ouvir batidas ritmadas de um coração e uma voz distante repetindo nomes que ainda não nascemos para ter. O projeto Aurora Verde acabou, mas a floresta não esquece nomes. 40 anos depois, ela continuava respirando no mesmo compasso. 1, 2, pausa. Como um pulmão subterrâneo à espera de alguém que respondesse. Em 2012, uma expedição civil decidiu revisitar a área proibida. Chamavam-se Grupo Orbe.
5 pesquisadores independentes, movidos por curiosidade científica e pelas lendas que cresciam na internet. Levavam drones, câmeras térmicas, sensores de vibração e um gravador digital capaz de captar infrassom. Entre eles, a linguista Helena Tavares, neta do Major Elias. Helena carregava uma cópia do diário do avô e um único propósito: descobrir se as vozes eram reais. No primeiro dia, instalaram o acampamento na mesma clareira onde ficara a capela do Padre Miguel. O lugar estava tomado por árvores impossivelmente altas, cobertas por líquens luminescentes. O solo vibrava debaixo dos pés, como se ali embaixo algo ainda batesse. Durante 3 dias, nenhum som estranho, apenas chuva e vento. Mas na 4ª noite, Helena acordou com um som baixo vindo do gravador. O visor piscará sozinho, mesmo desligado. Ela ouviu com fones e sussurrou para os outros: são os nomes. Na tela, as ondas formavam sílabas. O programa de análise reconheceu palavras em latim misturadas com língua caripuna. Tradução aproximada. A filha responde. A voz se completa. O grupo ficou atordoado. No dia seguinte, drones foram enviados acima das copas para mapear a região. As imagens mostravam um desenho gigante formado pelas árvores. Um círculo perfeito com símbolos no centro, idênticos aos que o Padre Miguel anotara em 1938. Era como se a floresta tivesse crescido obedecendo a uma linguagem. À tarde, Helena colocou os microfones no chão e falou para o ar. Se há algo aqui, eu sou Elias Tavares. Responda-me. O vento parou, o rio cessou, e então veio um sopro profundo como 1 milhar de vozes respirando juntas. Depois, um único sussurro. Helena. A mulher estremeceu. Todos os equipamentos ligaram sozinhos. Os gráficos explodiram em ondas idênticas a batimentos humanos. Os outros pesquisadores correram para desligar, mas os cabos se mexiam como vivos, se enrolando nos pés deles. O chão trepidou. As árvores inclinaram-se para o centro da clareira. No meio da confusão, Helena ficou parada, ouvindo. As vozes não eram ameaça, eram pedido. Elas diziam: ouça por nós. Então ela viu, entre as árvores, figuras transparentes, homens com chapéus de seringueiro, um padre e uma menina com um caderno azul. Todos olhavam para ela, movendo os lábios sem som, mas Helena entendia sem ouvir. A floresta mostrava sua memória. Ela viu o Padre Miguel gravando no escuro, as raízes subindo do chão, a menina Lívia sendo envolvida pela luz verde. E no centro de tudo, algo gigante. Uma forma sem rosto, feita de milhares de vozes, sussurrando, e não era demônio, nem Deus. Era a memória pura do mundo, a consciência dos nomes. O vento soprou, forte, o acampamento inteiro se apagou. A gravação registrou a última frase dita por Helena. Eu ouço, e agora vocês veem em nós. Quando o resgate chegou 2 dias depois, não havia ninguém. Apenas os equipamentos, funcionando sozinhos, emitindo batidas rítmicas. No computador principal, uma pasta chamada Voz Eterna tinha 5 arquivos de áudio, cada um com o nome de um dos pesquisadores. Os arquivos tinham duração infinita, tocavam sem fim, sem repetição, como um coração que nunca para. O governo restringiu o acesso, mas fragmentos vazaram na rede. Quem ouviu afirma que, se você escuta por mais de 7 segundos, começa a ouvir seu próprio nome dentro do ruído. E se ouvir até o fim, sonha com a menina de olhos verdes segurando um caderno molhado. Ninguém sabe o que aconteceu com Helena Tavares. Mas em 2020, satélites detectaram naquela região um fenômeno estranho. Ondas de som que se repetem a cada 12 horas, mesmo sem vento ou chuva. A frequência é idêntica à registrada em 1938 pelo Padre Miguel, como se a floresta ainda repetisse um ciclo de respiração. Os índios Caripuna dizem que a voz agora tem forma humana, que às vezes ao nascer do sol, veem uma mulher de roupa branca caminhando sobre as raízes, falando baixo em vários idiomas. Chamam-na de
a intérprete. Ela não fala aos vivos. Traduz para a terra aquilo que os mortos ainda querem dizer. E quando o vento passa, os que sabem ouvir ainda reconhecem os nomes antigos misturados a novos. Nomes de pessoas que ainda vivem, mas que um dia ouvirão o chamado. A floresta fala, e quem responde torna-se voz. Por isso, se um dia o vento soprar e você ouvir seu nome, lembre-se da história de Helena, de Lívia, de Antônio, do Padre Miguel, e fique em silêncio, porque cada som que você emite talvez não seja eco, mas o início de uma nova voz que aprende a chamar. Você acaba de ouvir a história da floresta que falava nomes. Se chegou até aqui, escreva nos comentários: eu ouvi o chamado. Queremos saber quantos tiveram coragem de escutar até o fim. Dizem que quem escreve essas palavras quebra o ciclo e a voz da mata não consegue aprender o seu nome. O que começou em 1938 com um grupo de seringueiros atravessou o tempo, a fé, a ciência e chegou até nós. Talvez a floresta nunca tenha parado de falar. Talvez ela apenas tenha aprendido a sussurrar através das máquinas, das gravações, das histórias contadas noite após noite. Enquanto houver alguém ouvindo, a voz continuará existindo. E é por isso que o silêncio, às vezes, é a resposta mais segura.